Fala pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um Tribu Talks. Aqui a gente está falando no dia 9 de abril, trazendo mais uma atualização sobre a semana. Para quem não conhece o Tribu Talks, todos os episódios nós trazemos alguma atualização, algo que aconteceu na semana, envolvendo a parte tributária e que obviamente o empresário consiga trazer algo de inovador, algum insight, algum ponto, justamente para a operação dele. Tá? E como vocês conseguiram perceber, hoje o nosso Tribu Talks vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque justamente eu estou sozinho. O Alexandre não conseguiu comparecer hoje e hoje quem vai tocar o programa sozinho vai ser eu. Tá? Antes da gente começar, eu não tenho como deixar de mencionar os nossos patrocinadores, que é justamente o grupo Rebeca Silva, que é constituído pelo nosso escritório de advocacia da parte tributária, e também o Rebeca Silva Contabilidade, que enxergamos uma oportunidade no mercado, justamente no mercado contábil, e abrimos essa empresa para justamente prestar esse tipo de serviço para os nossos clientes. E também agradecer a Varus, que é o nosso patrocinador aqui dentro do nosso podcast. Se você pensa em investir o seu dinheiro, ou já investe, mas ainda não tem aquela segurança, enfim, fala com o pessoal da Varus, com certeza tem carteiras personalizadas para os teus objetivos, ou então um produto, um serviço inovador deles é a questão da assessoria de investimentos, da consultoria. Então, se você se enquadra nesses requisitos aí, fala com o pessoal com certeza vai te atender da maneira mais profissional e formal possível, enfim, vai te trazer muitos resultados, tá bom? Então vamos lá. Essa semana a gente teve a divulgação das 50 empresas que mais na verdade não 50 empresas, acabam sendo as empresas, mas os 50 maiores devedores de tributos municipais em São Paulo. E tem algumas particularidades aí. Tem algumas empresas, alguns nomes famosos que apareceram aqui. E justamente a gente vai falar um pouquinho sobre eles, né? Se a gente pega a lista aqui, eu até fiz a minha colinha aqui. Se a gente pega a lista, o maior devedor da cidade de São Paulo é o Itaú. A gente vai falar bastante sobre ele, sobre o status da dívida dele durante o episódio. Mas eu queria, antes de partir para ele, trazer alguns outros. Por exemplo, o segundo é o Facebook, o terceiro Unimed. Aí aparecem algumas outras empresas aqui. Por exemplo, o Jockey Clube de São Paulo é um dos maiores devedores. A gente pode pegar aqui, por exemplo, o Corinthians, que está passando por uma fase ali difícil, enfim. Inclusive o próprio clube já se pronunciou nos veículos de imprensa, enfim, falou, não, veja bem, essas dívidas elas estão suspensas, então não é que a gente está devendo, né? A gente vai entrar no mérito também aqui durante o episódio. Mas vamos concentrar o episódio justamente no Itaú. Hoje o Itaú está devendo quase 20 bilhões de reais para a Prefeitura de São Paulo. Mas daí você pode pensar, mas um banco que fatura o que o Itaú fatura, tendo a estrutura que o Itaú tem, como que ele consegue chegar nesses valores relacionados aos tributos, enfim? E eu digo que é algo até pensado, algo que é calculado, né? Por quê? Quando a gente pensa em tributos na esfera municipal, o que a gente está pensando? A gente está pensando principalmente no ISS. Hoje o ISS na cidade de São Paulo, ele gira em torno de 5%, vai depender ali dos serviços prestados, mas se a gente for pegar uma base, um padrão, seria os 5%. E o que acontece? Ele, assim como o ICMS, é um dos tributos mais complexos que existe. Por quê? Às vezes o cliente, ele tá, sei lá, em São Luís, ele tem a prestação de serviços com um banco aqui em São Paulo e, enfim, o servidor do banco tá em Goiânia. Então são 3 ISS diferentes, são 3 legislações diferentes. E o que o banco costuma fazer? Ele interpreta justamente essas leis, enfim, ele interpreta esses cenários e ele entende que, por exemplo, o melhor cenário é ele fazer a tributação dele com base em São Paulo ou com base em Goiânia, né? Obviamente vai ser no município em que tem o ISS menor. Então, por exemplo, como o ISS ele tem a arrecadação municipal, São Paulo vai olhar para essa situação e vai falar assim, opa, peraí, essa prestação de serviço que você tá fazendo, você precisa me pagar o percentual que eu tenho aqui de ISS no meu município. E daí cada município vai querer sua fatia. Então aqui em São Paulo, esses valores eles são astronômicos, mas não tenha dúvida, né? Esses valores provavelmente estão sendo discutidos em esfera judicial, em esfera administrativa, mas não é nada que o banco analise e fala assim, putz, perdi a mão, né? É algo de caso pensado. E pode soar até
como que eu posso dizer? Algo que as grandes empresas podem fazer frente a pequenas. Por quê? O Itaú provavelmente conta com bancas de advogados, então os maiores escritórios de advocacia do país provavelmente prestam serviço para o Itaú, além do que, provavelmente, internamente, ele já tem uma equipe jurídica específica para isso. Então a gente pode falar, chutando baixo, tá? 1.000 advogados trabalham para o Itaú. Agora você, uma empresa que, sei lá, acabou de sair do Simples Nacional, tá no lucro presumido, enfim, começou a faturar seus 500 mil reais, 1 milhão de reais por mês. Será que você conseguiria ter estrutura suficiente para fazer essas discussões no âmbito administrativo e judicial? Acaba ficando muito caro, né? Então, os bancos, geralmente, eles trabalham muito com dinheiro que não é deles. E isso, acho que aplica-se ao Estado e ao município, né? É o caso que a gente está vendo aqui. 20 bilhões de reais, ao invés de pagar a Prefeitura de São Paulo, se ele mantiver isso nos cofres dele e conseguir... enfim, emprestar esses valores para outras pessoas, enfim, a gente sabe que o banco faz dinheiro com o dinheiro dos outros. Então, provavelmente, eles fizeram essa escolha estratégica justamente por uma questão operacional da própria empresa. E qual que é a virada de chave para o Itaú? É justamente utilizar a prerrogativa que eles têm em relação a essa equipe jurídica muito grande. Então, vamos imaginar que, de fato, eles tenham que pagar o ISS aqui de São Paulo. Não sei se exatamente esses valores, mas parte deles, com certeza, ele vai precisar pagar. A partir do momento que a prefeitura entende que ele precisa pagar esses valores, ela vai notificar o banco. A partir disso, começa um processo muito extenso, que inicia-se em âmbito administrativo, ou seja, não vai para o judiciário, não vai para nenhuma esfera judiciária. Por quê? Porque geralmente os débitos tributários eles são discutidos, na maioria das vezes, em esfera administrativa. Por quê? Porque na esfera administrativa o crédito ainda não está constituído, ou seja, não existe ainda o dever, a obrigação de você pagar aquilo, ainda está em discussão. A partir do momento que em âmbito administrativo é criada essa dívida, aí sim, aí entra no judiciário com uma questão só executora, né? Por exemplo, eu não preciso, eu não sei se você empresário já passou por algum processo na esfera civil, por exemplo. Existe um primeiro processo que define se de fato você precisa pagar aquilo ou não, ou se é devido a você o valor ou não. E depois disso, abre-se um outro processo para que se execute essa dívida. Então, se a gente for pensar no âmbito tributário, o administrativo é justamente para entender se aquela dívida é passível ou não de cobrança, e a partir do momento que vai para o judiciário, já existe essa cobrança. Então, para que você consiga discutir isso no judiciário, você precisa garantir. Então, por exemplo, estou devendo R$5 lá no judiciário. Para eu poder entrar com a minha ação, para eu poder me defender, eu tenho que garantir isso. Não tenho dinheiro. Ah, beleza, eu coloco a caneca, né? E em relação a empresas... São terrenos que são colocados como garantia, são valores penhorados das contas desse banco, enfim, desse empreendimento. E justamente por ter uma equipe muito extensa, o Itaú consegue prorrogar essa dívida por anos, anos e anos. E se ele tem esse dinheiro nas mãos, durante esses anos, ele faz muito mais dinheiro antes de pagar, por exemplo, a prefeitura. Daí você pode estar pensando, mas é legal isso? Né? Essas empresas elas podem fazer isso de maneira sistemática? Podem, né? Hoje no Brasil existe a questão do devedor contumaz, enfim, só que o Itaú dificilmente vai ser um devedor contumaz, porque em relação aos outros tributos, obviamente ele faz o pagamento, ele não vai deixar que essas dívidas, enfim, de alguma maneira surjam o nome do Itaú. É uma empresa muito grande, né? E obviamente, se uma empresa dessa quebra, por exemplo, não é interessante para ninguém, né? Não é interessante para você, não é interessante para mim, não é interessante para o governo. Então, de certa forma, essas empresas maiores acabam tendo regalias que empresas pequenas e médias empresas não vão conseguir ter. Agora, até uma provocação. Se você fosse o Itaú e tivesse essa possibilidade, você faria isso ou não? Né? Existe uma questão moral aí, enfim. Só que o banco é a figura do capitalismo moderno, né? Moderno e antigo, enfim. É onde, de fato, concentra-se o capital. Então, a meu ver... não vai ter muito essa questão ética, moral, enfim. Eu poderia estar pagando a prefeitura, esses valores poderiam estar voltando para a população. Acho que não acontece muito isso. É justamente visto o quanto que essa ação vai trazer de retorno para os bancos. Dado tudo isso, dado tudo que eu falei, eu pedi para a Esther, que é a nossa pessoa que ajuda a gente aqui nas nossas redes sociais, enfim, separar algumas perguntas para eu responder aqui na lata. Então, Esther, manda aí a primeira pergunta para eu responder aqui para a galera. Rafa, mas e o empresário médio? Aquele que fatura 2 a 3 milhões por ano?
ele também pode usar essa estratégia ou isso é só para quem tem estrutura de banco? Ele pode fazer essa estratégia desde que ele tenha um plano muito bem traçado. Por quê? Ele precisa entender quanto... Vamos imaginar que, por exemplo, o empresário médio ele não queira pagar tributos porque ele vai fazer um investimento dentro da empresa dele. Ele precisa ser muito bom de conta. Por quê? A partir do momento que eu paro de pagar os impostos, eu coloco, por exemplo, na minha empresa, quanto que esse dinheiro vai render, além das multas, juros e tudo mais que eu vou ter parado em relação aos meus tributos. Outro ponto importante. Se eventualmente esse empresário precisar de CND, como que ele vai conseguir ter essa CND não pagando esses tributos? Então, são alguns pontos que devem ser colocados em consideração para que justamente ele veja se faz sentido ou não. Além disso, ele vai ter eventualmente despesas com o jurídico, né? Que grandes empresas não sentem tanto. Agora, um empresário médio de 2, de 5 milhões faturados por mês, pode ser que ele tenha esse impacto. Então, tudo gira em torno de fazer conta. E, obviamente, ele precisa entender quais são os riscos que ele está trazendo junto com isso, né? Eu vejo que é possível, mas precisa ter uma estratégia muito forte por trás. Você falou que existe uma linha tênue entre estratégia e abuso. Na sua experiência, o que separa o planejamento tributário legítimo de uma empresa que está simplesmente fugindo do imposto? Na verdade, a meu ver, não é nenhuma linha tênue. Em relação a isso, eu nem vejo tanto como planejamento tributário. Eu vejo que é um planejamento da própria empresa. Então, ela escolhe não pagar tributos para investir no próprio negócio, para emprestar dinheiro e voltar com juros maior, enfim. Então, o planejamento tributário, na minha concepção, ele é bem diferente do que é feito aqui. Para mim, é um planejamento operacional da empresa, enfim, que envolve tributos. O planejamento tributário é muito diferente disso, que envolve justamente pagar menos impostos, ter otimização da carga tributária e coisas nesse sentido. E se o empresário que está me ouvindo agora suspeita que está pagando mais impostos do que deveria, qual que é o primeiro passo que ele precisa dar? Ele precisa falar comigo. Mentira. Não, pode ser. Mas ele precisa ter a transparência e a clareza sobre isso. Então, hoje, por exemplo, aqui no escritório, vou fazer meu merchan aqui, mas aqui dentro do escritório a gente tem o nosso diagnóstico tributário. O que significa isso? A gente analisa os últimos 5 anos da empresa, vê se de fato tem algum... Pode ter ônus ou bônus, né? Pode ter justamente recuperação de crédito, que seria o bônus, e pode ter o ônus, a sua contabilidade não lançou da maneira correta, enfim, você tem um passivo. Então, com base nisso, ele vai ter clareza, né? Ele pode falar, não quero mexer no passado, enfim, mas de qualquer forma ele vai ter clareza sobre aquilo que aconteceu na empresa dele. E a partir daqui para frente, né, a partir de agora, a gente faz o planejamento tributário, ou seja, a gente analisa possibilidades para que ele tenha essa otimização da carga tributária. Então, meu direcionamento fale com um escritório de advocacia tributária ou fale com uma contabilidade que seja consultiva. A partir disso, você vai ter visibilidade sobre se essa percepção ela é verdadeira ou se eventualmente, de fato, tem alguma alteração a ser feita e você vai economizar bastante dinheiro com isso. Então, o modelo de hoje foi um pouquinho diferente. A gente trouxe um modelo de negócio que fica agarrado a talvez um não pagamento de tributos, ou se não um pagamento de tributos, um adiamento no pagamento de tributos, porque com base nisso acaba se fazendo mais dinheiro, que é o caso do Itaú. Então, aqui a gente encerra mais um podcast, nos vemos na próxima semana e obviamente, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com seus amigos empresários, porque eu tenho certeza que a partir de algo que eu falo aqui, pode te gerar um insight de milhões, tá bom? Então agradeço a audiência e a gente se vê na próxima semana. Abraço.